Gente, boa tarde. Tudo bem? Pensei que agora ia ser mais fácil que da primeira vez, mas pelo jeito é igual. Eu olho para todo mundo aqui e vocês vieram para um propósito nobre aqui hoje. Vocês vieram buscar um encontro com Deus, não é isso? E eu sou responsável por isso. Isso é ruim. É difícil, uma responsabilidade grande. Pelo menos isso deveria perturbar qualquer pessoa que vem falar aqui na frente. Né? Deus possa nos ajudar a todos hoje, nessa busca por Deus. Ok? Faz tempo que eu não falava aqui, 4 anos é bastante tempo. O tempo passa rápido. E esses dias eu fui para Sorocaba, fui participar de uma cerimônia de casamento. Uma pessoa que estava casando, eu praticamente vi nascer. Pequenininho, o tempo passa muito rápido, né? Pelo fato do tempo passar rápido, que às vezes algumas coisas não podem ser esquecidas. Quando a gente esquece, na verdade a gente perde tempo. E se na vida com Deus, na vida cristã, essa jornada nossa aqui na Terra, a única coisa que a gente não pode é perder tempo. Enquanto você está perdendo tempo, às vezes, tem muita gente, e não importa se do lado de Deus ou contra Deus, não estão perdendo tempo. E que a gente possa, hoje no final desse texto que a gente vai estudar juntos, ter uma perspectiva um pouco diferente sobre a religião, sobre a vida. Não que vocês já não tenham uma boa perspectiva, vocês têm. Mas que a gente possa crescer juntos um pouquinho mais. Na verdade, passa ano após ano e a gente termina o ano e parece que a nossa vida está igual, né? Não é assim? Parece que a gente, quando faz os votos de início de ano, a nossa vida está exatamente como estava no ano anterior, e no ano anterior isso não está pior. Esse não é o propósito de Deus para a vida dos seus filhos, eu sei que você sabe disso. O propósito de Deus para a vida dos seus filhos é que a gente tenha a vida colocada num outro nível, de uma outra forma, que ao você se relacionar com Deus, ao você se relacionar com as pessoas, todos possam sentir que você é um filho de Deus, muito mais do que isso. É alguém que representa o reino dele aqui na terra. A pergunta é por que a gente passa ano após ano, a gente sabe disso, a gente tem o desejo de uma mudança e as coisas continuam como estão. Né? Enfim, a gente está no meio de uma série chamada O Aprendiz. O objetivo dessa série é a gente tirar lições dessa relação de Paulo com Timóteo. Paulo, um senhor idoso, apóstolo, grande apóstolo. Timóteo, um cara novo, pastor de uma igreja numa cidade de Éfeso. As 2 cartas aos Timóteos são cartas práticas. Paulo está sendo objetivo diretos a Timóteo de como a igreja deve ser. E hoje a gente vai estudar um texto sobre isso. Tá legal? O objetivo é a gente poder, através do conselho de Paulo, crescer como indivíduos e crescer como igreja. Tá legal? Paulo enxergava uma igreja ideal. Paulo olhava para a igreja de Timóteo e falava, isso pode ser melhor. E é isso que Paulo escreve para Timóteo, assim, de forma bem clara. Enfim, temos muita coisa para aprender desse tema aí. Agora, uma coisa que você tem que considerar, não importa se você é membro, se você é frequentador da Nova Semente, se você está visitando a gente pela primeira vez, uma coisa que você precisa começar a considerar que nem tudo é coincidência. Concorda com isso? Quantos acham que nem tudo é coincidência? Deixa eu ver. Aí, ó, grande parte de vocês. Nem tudo é coincidência. Talvez o fato de você estar aqui hoje também não seja coincidência. Você pode até dizer, não, mas eu fiz planos, me organizei, me preparei a semana inteira. Legal, não se esquece que como você faz planos, Deus também faz planos. Tá legal? E você não pode desconsiderar isso nunca. Deus tem um plano para a minha vida, tem um plano para a sua vida, tem um plano para a vida dessa igreja. E o dia que eu ou você, ou essa igreja, se esquecer disso, a gente vai perder tempo. E aqui a questão não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Você pode falar, Irã, você não conhece a minha vida é um problema, eu não consigo ser mais do que eu sou para Deus. A questão não é o que você faz ou o que você deixa de fazer. Pelo menos hoje a questão não é essa, tá bom? A questão não é quem você é ou quem você deixa de ser. A questão sempre é onde você está. É isso, onde você está. Sabe por quê? Todos nós aqui, a gente vive em São Paulo, né? Cidade tranquila, é isso? Não, violenta. Né?
A gente está rodeado de violência, desrespeito, injustiça, ganância. A lista é enorme, né? Podia continuar na lista aqui. O fato é que essa experiência que você tem dentro do local que você vive te muda, te transforma. E é por isso que a gente não é parecido com Deus. É por isso que quando eu olho para a minha vida, e talvez quando você olha para a sua vida, quando a gente se compara a Jesus Cristo, a gente fala, está tudo muito longe, é tudo muito difícil. Porque essa é a pergunta, onde você está? Sempre é essa a pergunta. Outra coisa que eu aprendi na vida, e talvez eu acho que vocês concordam comigo, é que aquelas pessoas que são muito convictas de suas opiniões, elas aprendem menos do que aquelas que estão dispostas a ouvir. Concordam comigo? Aprendem menos. Talvez seja por isso que Jesus, repetidas vezes lá nos evangelhos, ele tem uma declaração curiosa, ele diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça. O desejo de Deus é que a gente seja um constante aprendiz. E a questão maior não é ser aprendiz, é quem é o professor. Essa é a questão. Quem é o teu professor? Os filósofos da atualidade, os professores da faculdade, os grandes pensadores, talvez a mídia que você assiste na televisão ou na internet. Esses são seus professores, porque a questão sempre é, quem é o professor? Bom, a gente vai entrar no texto. O texto está em 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao verso 3. Antes, vamos fazer uma oração juntos? Pode ser? Senhor Deus, a gente está aqui para estudar a Tua Palavra, porque a gente crê que a Tua Palavra é suficiente para a nossa vida. Jesus Cristo disse isso, que o homem só precisa da Tua Palavra, da palavra que sai da Tua boca. Essa palavra que produz vida. Tem muita gente aqui hoje que está passando por uma série de problemas. Problemas que tiveram durante a semana e que vislumbram na próxima semana, e talvez problemas que não se solucionam rápido. Senhor, tem gente com o coração vazio de vida, então por favor coloca a vida, opera um milagre no coração de todos nós aqui, principalmente daqueles que hoje necessitam. Ajuda-nos a, através do Teu Espírito Santo, obter o discernimento. E muito mais do que isso, Senhor, faz o Espírito Santo provocar o nosso coração. Vai provocar a nossa mente, de tal forma que a gente possa ter uma resposta em relação ao Teu reino, sempre em relação ao Teu reino, em relação ao Teu amor, em relação ao Teu Filho Jesus. Aquele que morreu na cruz e derramou sangue nesta terra. O sangue que clama por justiça, Senhor. Muito obrigado por a gente poder estar em liberdade aqui nesta igreja pela manhã, pela tarde, nesse dia. E esteja com todos nós, é que eu te peço em nome de Jesus, amém. Antes de lermos o texto, preciso dizer uma coisa para você. Meu objetivo aqui hoje é provocar você. Tá legal? Eu quero provocar você a refletir. Só isso. Que você, ao sair daqui hoje, vá para casa pensando em algumas coisas importantes, principalmente sobre o que você idealiza a sua vida, nisso que nós chamamos de igreja, nisso que é o reino de Deus. E vamos ao texto. Eu vou ler na versão em português, aquela versão a mensagem. Tá legal? Se quiser acompanhar, 1 Timóteo capítulo 3, do verso 1 ao 13. Diz assim: se alguém deseja ser líder na igreja, ótimo. Mas existem algumas condições. Deve ser alguém de boa reputação, fiel à esposa, de fácil relacionamento e hospitaleiro. Deve entender do que fala. Não ser muito chegado ao vinho e não ser controlador, mas gentil. Não deve ser sensível demais às críticas, nem movido pela ganância. Deve administrar bem seus negócios, ser atencioso para com os filhos e respeitado por eles. Mais à frente diz o seguinte: não deve ser novato na fé. Devem ser cristãos sérios e sem falsidade. E que não estejam no ministério pensando em ganho pessoal. Devem ter respeito pelo ministério e pela fé, não usando a posição em proveito próprio. Nenhuma exceção, atenção mulheres, deve ser feita para as mulheres. Nenhuma exceção. Para elas, as mesmas qualificações, sérias e confiáveis. Quem serve na igreja deve ter compromisso com o cônjuge, deve ser atencioso com os filhos. Os que cumprem devidamente o papel de servo serão respeitados e serão um exemplo verdadeiro da fé
em Jesus. Tá claro? Preciso explicar alguma coisa? Paulo é bem prático, né? Paulo é bem objetivo. Paulo aqui, ele criou uma listinha de maus comportamentos, os quais ele está falando para Timóteo, o pastor da igreja de Éfeso. Quando você tiver alguém querendo ajudar você no processo da igreja, considera isso. Tá legal? Deixa eu explicar algo que a gente precisa antes de avançar no texto. Hoje a nossa igreja, a igreja moderna, ela é bem diferente do tempo antigo, né? Hoje a gente tem pastor, ancianato, diaconato, tem líderes de diversos ministérios, não é isso? Tem o pessoal que auxilia esses líderes de ministério, que de alguma forma também estão servindo a igreja. É assim que a igreja é estruturada, é assim que a igreja vive. Na época de Paulo e de Timóteo, as coisas eram um pouco diferentes. Basicamente tinham 2 cargos. Além do apostolado, no caso Paulo, dentro da igreja tinham 2 cargos. Tinha o bispo e o diácono. Traduzindo isso para os nossos dias, o bispo é o pastor da igreja. E o diácono, todos aqueles que de alguma forma servem na igreja, nas funções de liderança. Isso implica diretor de jovens, diretor de escola sabatina, diretor do Ministério das Crianças, diretor da área de mídia. Todas as áreas eram os diáconos. E aqui o conselho de Paulo, nessa sessão, a Timóteo, fala a todos os que servem na igreja. Entretanto, ao a gente estudar um pouquinho com mais profundidade o que Paulo está dizendo, ele está dizendo que o serviço na igreja, ele vai dizer logo à frente, que o serviço na igreja é algo que transcende os líderes, porque cada um de nós, eu e você, independente daquilo que estamos, da função ou da responsabilidade a qual nos foi outorgada aqui dentro da nossa comunidade, todos vocês, sem exceção, servem a Deus, ou deveriam servir. Todos vocês precisam ter um ministério. Todos vocês precisam ter um sacerdócio. Quem frequenta o começo está cansado de ouvir eu falar. Jesus Cristo inicia seu ministério depois do batismo. Se você é batizado e não tem um ministério, sinal amarelo, alerta na cabeça. Se você está se preparando para o batismo, se prepara para exercer o seu ministério. Mas eu não sei o que é. Descubra, olha a Deus, procura. Não existe cristão genuíno que não exerça um ministério, que não seja sacerdote. E é isso que Paulo está dizendo, por isso que essa declaração de Paulo, apesar de prática, objetiva, ela é perturbadora. Deveria deixar qualquer cristão pensativo. Porque Paulo está dizendo basicamente o seguinte: Timóteo, toma cuidado, porque na sua igreja, em Éfeso, tem um monte de gente que se encaixa nessa listinha de maus comportamentos. O que Paulo está dizendo é que a igreja de Éfeso, a igreja onde Timóteo era pastor, não era uma igreja ideal. Era uma igreja com problemas, cheia de pessoas com problemas. E Paulo está falando para Timóteo, se você for escolher alguém para te ajudar, essas pessoas têm que ter um comportamento diferente, uma conduta diferente, uma perspectiva das coisas diferente. Essa é a questão. Paulo está aqui assumindo que a igreja primitiva, aquela que a gente, geralmente, os cristãos estudiosos da Bíblia, idealizam como sendo a igreja perfeita, Paulo está assumindo que a igreja no seu tempo não era tudo isso que a gente idealiza hoje. Era uma igreja problemática, era uma igreja doente. É isso que Paulo está assumindo. Enfim, o que Paulo está propondo é que a igreja precisa ser um lugar diferente. As pessoas que estão dentro da igreja precisam ter algo diferente. Algo diferente. Quem está na igreja tem que ser diferente de quem não está na igreja. É isso que Paulo está propondo na carta, nas 2 cartas a Timóteo. E mais tarde na carta a Tito. Ele vai falar justamente sobre isso. Existe necessidade de sermos diferentes. Existe uma outra palavra para essa questão ser diferente. Relevância. Paulo, que é um senhor de idade, está olhando para uma igreja que está recém surgindo no cenário cristão, ele fala assim: cuidado, para vocês não caírem na esfera da irrelevância, vocês precisam ser relevantes. Ok? Bom, vamos lá. Para a gente poder entender um pouquinho melhor sobre isso, a gente precisa voltar a, pelo menos lembrar daquilo que nenhum de nós deveríamos nos esquecer.
Paulo está diante de uma igreja, que é uma igreja de gentios. Os gentios, eles não tinham a história, a herança, as marcas produzidas pelos sucessos e fracassos que os hebreus tiveram. Os gentios não tinham um livro sagrado como a Torá. Os gentios tinham uma outra perspectiva de vida. Por isso Paulo é prático. Paulo já vai nos finalmente, ele fala para a igreja de Timóteo e fala assim, olha, tem que ser desse jeito, desse jeito, desse jeito. A pergunta é, por que é que Paulo pensa dessa forma? Será que é só Paulo que pensa dessa forma? Será que mais algum apóstolo ou profeta pensa de forma parecida com Paulo? Por que a necessidade de que a igreja seja um lugar diferente? Na verdade, essa tônica de Paulo, essa mensagem de Paulo, ela é repetitiva em todas as suas cartas. A declaração mais famosa que você conhece, talvez de cor, lá em Romanos capítulo 12, Paulo diz assim, não vos moldeis aos padrões do mundo, mas transformai-vos pela renovação da mente. Para Paulo, a necessidade de transformação, a necessidade de mudança é algo constante na vida do discípulo, na vida do Filho de Deus. Algo que a gente não pode esquecer, nunca. E a gente se esquece de muita coisa. Me permitam lembrar algumas coisas que estão relacionadas à história do povo hebreu, e eu sei que muitos de vocês já sabem, por isso lembrar. Para a gente entender a perspectiva de Paulo, a gente precisa voltar lá ao Gênesis. Tudo bem? E eu vou lembrar vocês rapidamente de 3 histórias do Gênesis. Na verdade, 2 do Gênesis e uma do livro do Êxodo. Tá bom? Primeira história, Caim e Abel. Você conhece bem a história, né? Caim é agricultor. Agricultor tem uma boa clareza de limites, certo? Conhece bem os limites. Abel, pastor de ovelha, nômade. Menos clareza nos limites. Para Caim, ele define o território dele e cultiva a terra. Abel olha para qualquer território onde as suas ovelhas podem descansar e ele fala, essa terra é minha. Percebem o que está acontecendo? É assim que é a história de Caim e Abel. Você conhece o final da história, né? Caim assassina seu irmão Abel. Interessante que um dos pontos altos da história diz que então Caim se afastou da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. E aqui é algo que você precisa entender. Caim, ele sai da presença de Deus e agora ele vai para um lugar. E a Bíblia define esse lugar como sendo o leste do Éden. Interessante que Caim, quando chega lá, o próprio texto continua contando para a gente que ele fundou uma cidade nesse lugar. E agora algo começa a adquirir significado. Porque o lugar da peregrinação de Caim agora se torna o lugar de sua residência. É o lugar onde Caim decidiu constituir o seu lar. Ao leste do Éden. Um pouquinho mais à frente, diz assim, o mundo todo, ao leste do Éden, falava uma só língua. Estavam todos conectados, tinham um só modo de falar. E estavam construindo cidades. Interessante nessa narrativa, lá do Gênesis, no capítulo 11, é que esses caras que moravam ao leste do Éden, eles eram empreendedores. E o texto diz que todos eles estavam focados, envolvidos num empreendimento, que era a construção de suas cidades, e esse empreendimento era algo que se colocava contra Deus. Curioso isso, né? Quando Adão decidiu transcender os limites do jardim que Deus havia determinado para ele, adivinha onde é que ele foi escolher morar? Está lá em Gênesis capítulo 3. Adivinha? Ao leste do Éden. Curioso isso, né? O avanço para o leste. Quando eu morava em Sorocaba, muitos anos atrás, eu praticava natação. Tinha meus 16, 17 anos, eu praticava natação todos os dias, ia num clube praticar natação, treinava por horas, nadava vários 1000 metros lá, né? Todos os dias, sem exceção. Mas eu tenho que confessar uma coisa para vocês, eu e esporte são coisas que não se dão muito bem. Eu sempre sou o último da fila, eu sempre sou, quando vão escolher alguém para jogar futebol, adivinha quem que era o último para ser escolhido na escola? O Irã, e ainda tinha que jogar no gol, né? Que o pessoal fazia um esforço para não deixar a bola chegar no gol, porque não dava certo. Eu e esporte nunca me dei muito bem. Dos meus amigos que treinavam, eu era o mais, sempre estava em último, na lanterna. Me convidaram para ajudar um cego
um cego não, um grupo de cegos, que praticavam algumas horas antes de nós na mesma piscina. Faltavam voluntários para isso. Eu conheci um cara, o nome dele é Carlos. Ele era cego de nascença, uma figura na cidade de Sorocaba. Por muitos anos ele vendia uns lanches que ele fazia para ganhar uma grana, e toda tarde ele estava no clube treinando. Sabe, não era alguém de família rica, mas também não era alguém de família pobre. Era alguém que arranjou alguma coisa para fazer da vida. E um dia ele me desafiou: vamos fazer um tiro de 25? A piscina tinha 25 metros. Eu falei: vamos, bora, né? Achando que dessa vez eu ia me dar bem. E foi a surpresa quando ele termina o tiro de 25 na minha frente. E eu fiquei perturbado com isso. Como é que alguém que tem deficiência física nada melhor do que eu, que não tenho deficiência física? Como é que isso pode acontecer? Isso mostra o quanto o esforço, a dedicação, o empenho de alguém que está disposto a realizar algo, produz. Enfim, eu lembrei da história dele porque eu estava olhando para o cenário que a gente tem aí hoje. O Neander falou sobre as Olimpíadas, que parece que não é a notícia do momento, né? Apesar de estarmos às vésperas das Olimpíadas. Enfim, encontrei uma informação sobre as Olimpíadas curiosa. Diz que o governo federal, agora no mês de junho, liberou 2,9 bilhões de reais ao governo do Rio de Janeiro para eles montarem um esquema de segurança. Tá? Por causa das Olimpíadas, é óbvio, ninguém quer que dê nada errado. Ok? A declaração do governador do Rio de Janeiro diz que 2016 terá a maior operação de segurança integrada da história do país. Os Jogos Olímpicos mobilizaram cerca de 85 mil profissionais de segurança das forças públicas, da segurança pública e das forças armadas. A ênfase das ações dessa estrutura de segurança, o terrorismo. Essas duas matérias você encontra, essa matéria especificamente você encontra no Jornal do Estado de São Paulo, e a próxima. Eu fiquei pensando quanto é que o Brasil gasta então com segurança. Se só o Rio de Janeiro para um evento está gastando tudo isso, quanto é que o Brasil gasta? E eu peguei uma informação na revista Exame, foi a única que eu encontrei, final do ano passado, a revista. A matéria não é tão recente, mas também não é tão antiga. Diz que as Forças Armadas brasileiras gastam cerca de 32 bilhões de dólares por ano com segurança. Em certo sentido, segurança é um negócio lucrativo para muita gente. Tá? Manter a gente seguro é importante. Afinal, a gente quer ser seguro, não é assim? A gente quer que a cidade seja segura, que a nossa região esteja em segurança, ter uma vida com segurança, não é assim? A gente trabalha tanto tempo para conquistar alguma coisa, para construir alguma coisa. A gente não quer perder isso. A gente está disposto, a gente necessita disso. Né? Essa é a história de quem vive ao leste do Éden. Tá legal? Quanto mais a gente ganha, quanto mais a gente tem, mais a gente precisa gastar para manter seguro aquilo que a gente conquistou. O Império Romano, aquela nação que pendurou Jesus Cristo na cruz. Esse império, ele sustentava a ideia de que seu objetivo era trazer paz ao mundo, através de um extraordinário e massivo poderio militar. Fortes esquemas de segurança. E quem não concordasse com isso, cruz. É isso que é o Império Militar, o Império Romano. Por outro lado, as empresas de comunicações, que trabalham sobre concessão do Império, vivem noticiando e expandindo a violência. Não importa qual canal de comunicação que você assiste, o que você encontra é violência. O que cria na gente uma sensação de segurança. E isso alimenta muito mais a violência. Porque o meu medo pela violência, o medo de que isso que eu estou vendo na televisão bata na minha porta, vai fazer com que eu chegue, que eu dê direito ao império para que ele faça mais violência. Progressão da violência. Por que isso é importante? Porque é isso que levou os hebreus à condição da qual eles se encontravam no Egito. Progressão da violência. Para você entender rapidamente, de um fruto que o casal resolve experimentar, a relação com Deus deles é rompida. Na sequência você tem a cena então de seu filho matando outro filho. Na sequência você encontra um descendente de Caim, dizendo o seguinte: esse Caim, quando cometeu o crime, vai ser vingado 7 vezes.
Comigo vai ser diferente. Ele estava se justificando para sua família sobre 2 assassinatos que ele havia cometido, e ele declara assim: Caim, se ele for vingado 7 vezes, eu serei vingado 77 vezes. E na sequência você encontra então uma sociedade inteira caminhando à destruição, porque escolheram contra Deus. Lá o texto em Gênesis capítulo 6 diz que o desejo do coração daqueles homens era pela violência. Pela violência, a escalada da violência. Enfim, esse é o cenário que a Bíblia começa a desenhar a vida de quem mora ao leste do Éden. Entretanto, na história de Caim tem mais uma coisa importante que você tem que considerar. Diz lá que Deus virou para Caim, falou: Caim, escuta, o sangue do seu irmão clama da terra. E isso é interessante, porque o sangue clamando da terra, um clamor que Deus escuta, um clamor que Deus vira para Caim: Caim, você também escuta. E a ideia de Deus ouvir o clamor, sem dúvida nenhuma, vai levar a gente para a segunda história, que é o Egito. Tá legal? O Egito começa descrevendo a forma como o Império Egípcio, a superpotência daquele tempo, reage ao crescente número de hebreus que dominavam suas terras, impondo a eles a escravidão. Entretanto, logo no início, existe uma ruptura nisso. O texto do livro do Êxodo começa declarando o seguinte: tenho visto a opressão do meu povo. Deus declara a Moisés: tenho escutado o seu clamor e decidi livrá-los. Tenho visto como os egípcios os oprimem. Esse é o cenário. Mais uma vez o cenário da violência presente na vida daqueles que moram no Egito. E o interessante é que Deus ouve o clamor da opressão, do fraco, do oprimido. Tá legal? Saque é a palavra usada por clamor aqui. Em hebraico, essa palavrinha pequenininha, que significa o som da dor. O som no momento quando você se machuca. Mas também é uma série de perguntas essa palavra. Essa palavra representa: será que eu estou sozinho? Quem é que vai fazer justiça? Será que alguém está me escutando? Na verdade, o que está acontecendo é que no Egito existe uma relação, uma cadeia estruturada da violência. O escravo tinha que trabalhar progressivamente para produzir tijolos. Se ele não cumpria a cota de tijolos, ele era açoitado. E o feitor não podia fazer vistas grossas, porque se o feitor fizesse vistas grossas, o feitor do feitor iria açoitá-lo. E isso aconteceria com o supervisor também. E é uma cadeia de comando que começa no açoite do oprimido e termina na mão do faraó. Na verdade, a história do Egito é a história de uma estrutura, de um poder que se coloca contra Deus, que oprime, que massacra. E é nesse sentido que nós vamos para a terceira história, o Sinai. O Sinai é a chave de tudo, porque é no Sinai que as coisas mudam. O Sinai é a singularidade na história da humanidade, um evento único. Só que a jornada do Êxodo, ela não se inicia sem antes o sangue ser derramado na terra e nos murais das casas daqueles que queriam experimentar algo novo. O Êxodo é uma história que fala de libertação. O Êxodo coloca diante dos hebreus um caminho novo, oportunidades novas, atitudes novas, uma esperança nova. Essa é a história do Êxodo, esse é o sentido dessa história. O interessante é que existe algo mais no Êxodo. O Êxodo é o marco da reversão do processo da violência produzida por isso que a Bíblia chama de pecado. É o momento em que Deus rompe o silêncio. Até esse momento, na história humana, Deus não havia mais falado com nenhum grupo de pessoas desde o Éden. Na verdade, o Êxodo é uma resposta àquela pergunta de Adão: onde estás? E Adão escondido. Agora são os homens vindo na presença de Deus. É esse o cenário do Êxodo. Entretanto, no momento em que Deus vai conversar com o homem, no momento que Deus vai abrir a sua boca e falar com o homem, isso não acontece sem Deus antes instruir Moisés a algo. E ele diz o seguinte a Moisés, ele diz assim: instrua o povo, preparem-se para se encontrar com Deus.
E Deus diz uma coisa interessante a Moisés, ele fala assim, continua dizendo ao povo o seguinte: vocês viram o que eu fiz ao Egito, e como os transportei sobre as asas de águias, e os trouxe para junto de mim. Deus está falando, eu já fiz tudo por vocês. Lá no início do capítulo 20, quando Deus abre a boca para falar ao povo, ele diz assim, eu sou o Senhor que os tirou da escravidão. E Deus faz tudo isso de graça. Deus está disposto a ouvir o clamor do oprimido. E Deus não cobra nada para fazer isso. Deus não pede oferta para fazer isso. Entretanto, Deus continua dizendo, ele diz o seguinte, agora, se me obedecerem e firmemente guardarem a minha aliança, vocês serão para mim um tesouro especial. A aliança é um contrato, você entende, né? E aqui é a figura do casamento. É um contrato. É Deus e a nação escrava, ex-nação escrava. É o divino e o humano se unindo pela primeira vez após o Éden. Pela primeira vez na história da humanidade. Em várias tradições, vários estudiosos dizem que a única tradição de fé que você encontra um Deus falando com um grupo de pessoas Você está entendendo o que está acontecendo aqui? Você está entendendo o que é que motiva Paulo a dizer àquelas pessoas que frequentavam a igreja de Timóteo e outras igrejas? O do porquê a necessidade de transformação? De Paulo, como um bom judeu, desde o início da sua vida, ele estava preocupado com uma coisa: se tornar o tesouro especial de Deus. Existe uma coisa curiosa. Deus pede para que seja um reino de sacerdotes. O que é um sacerdote? Quando você vê os sacerdotes aí ministrando em seus templos, suas práticas religiosas, isso mostra para a gente o que é importante para o Deus daquela pessoa. Na verdade, o sacerdote é o indivíduo que se coloca entre você e Deus, não é assim? É um mediador, aquele que se coloca no meio entre o humano e o divino. E o interessante nessa história do Êxodo é que Deus não chamou Moisés para ser o mediador entre o povo e Deus. Nesse momento existe uma ruptura, é o momento que Deus dispensa o profeta. Fala, Moisés, não há mais necessidade de profeta, eu falarei pessoalmente ao povo. Agora eu e o povo estamos conectados, se eles decidirem ou escolherem ser o meu tesouro pessoal. Não precisa mais de profeta. Todos são sacerdotes. Todos são pessoas que vão intermediar a relação entre os oprimidos, os que sofrem, os que não têm esperança em Deus. Na verdade, Deus olhou para o povo hebreu e está propondo algo parecido com o seguinte: vocês sabem por experiência o que é opressão. Vocês sabem por experiência que quando alguém, ou uma nação, ou uma instituição, começa a construir prédios e sistemas com tijolos, o que isso provoca. Vocês conheceram o Egito, eu quero convidar vocês para ser diferente do Egito. Uma nação diferente da nação do Egito. Uma nação santa. A nação ao leste do Éden é uma nação que se opõe a Deus.
Enfim, você entende o que eu estou dizendo, não preciso avançar mais nisso, né? Paulo entendia que é somente através de Jesus Cristo, o verdadeiro sangue derramado, que possibilita a toda a humanidade a experimentar algo novo, experimentar um caminho novo, um caminho de oportunidades novas, de atitudes novas, de conceitos novos. É por isso que Paulo está preocupado com Timóteo. Timóteo, existe algo diferente. Na carta aos Romanos, quando Paulo escreve a igreja na cidade da qual ele tinha muita história e muita raiz, né? Você sabe disso. Ele descreve assim: com o dever sacerdotal de proclamar o evangelho de Deus aos gentios. É que ele está escrevendo isso. Paulo entendia que ele foi chamado para ser sacerdote de Deus, como filho de Deus, como cidadão do reino de Deus, um sacerdote dessa nova nação. Ele diz mais, na carta que ele escreve à igreja de Éfeso, e a gente tem que lembrar uma conexão, Éfeso é a igreja de Timóteo, certo? Ele diz o seguinte para a igreja de Éfeso, ele diz assim: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, e serem renovados no modo de pensar, e revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e santidade, provenientes da verdade. Para Paulo, as duas coisas estão presentes na vida dele, e ele idealiza que isso esteja presente na vida da igreja. Um sacerdócio, uma nação de gente santa, na perspectiva de quem é Deus. Só que na história do Êxodo, as coisas não acontecem de maneira fácil. Antes do encontro de Deus com a nação, antes de Deus abrir a boca e toda a nação ouvir da própria boca de Deus aquilo que Deus havia feito por eles e aquilo que Deus desejava que eles fizessem pelos outros, ele diz a Moisés o seguinte: vá ao povo e consagre-o hoje e amanhã, lavem as suas vestes. Vocês precisam estar prontos quando eu falar. Aqueles ex-escravos no Êxodo, eles tiveram que se consagrar a Deus. Essa não era a condição da igreja de Éfeso. Éfeso era uma igreja que, na perspectiva de Paulo, estava longe desse ideal de Deus. Afinal, qual a necessidade de escrever todos aqueles conselhos a Timóteo, se a igreja fosse uma igreja perfeita? Paulo idealizava um outro tipo de igreja. A igreja de Éfeso tinha gente que tinha má reputação, eram infiéis, viciados, autoritários, insensíveis, críticos, gananciosos, desrespeitosos, preconceituosos, falsos, e que só pensavam em ganho pessoal. Essa era a característica das pessoas que frequentavam a igreja de Éfeso. O autor de Hebreus, na carta aos Hebreus, ele diz o seguinte: esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Ninguém. E isso não é uma condição. Podia encerrar agora aqui. Podia fazer um apelo dizendo assim: gente, entenderam? A gente precisa fazer escolhas, repensar os nossos valores, não é isso? Buscar ter uma vida de sacerdócio, como eu vou servir a Deus, servir a igreja. Cada um de nós, nas nossas funções. Eu ia fazer um apelo para vocês serem uma nação santa, se juntar à nação santa que existe por São Paulo. Tá legal? A gente podia ir para casa e estava tudo encerrado. O problema é que existe uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: como é que isso acontece? Como é que essa transformação acontece? Como é que eu posso viver esse desejo de Deus, esse propósito de Deus para a minha vida? Irã, você não conhece a minha vida. Você não sabe das minhas dificuldades. Você não sabe do que é fácil e difícil para mim, dos meus vícios. É fácil falar, difícil é fazer. Como é que isso acontece? A resposta é que isso não acontece. E você não pode. Enquanto você estiver vivendo no leste do Éden, você não consegue.
O único jeito de você experimentar algo novo é se você tiver a mesma atitude que alguns dos hebreus escravos tiveram. Olhar para o deserto, para um caminho novo, de oportunidades novas e deixar para trás o Egito. O que a gente precisa entender é que essa história do Êxodo é a história de um caminho que liga o Egito a uma terra chamada Canaã, a mais linda de todas as terras. O que Deus propõe aos seus filhos, aquilo que o povo hebreu vai desenvolver progressivamente ao longo do tempo, é que esse êxodo que eles experimentaram lá no passado é o verdadeiro êxodo da humanidade. É o retorno daqueles que estão vivendo no leste do Éden, que constituíram suas casas no leste do Éden, para o lugar que Deus havia idealizado para todos nós. Enquanto eu, você, a igreja, as pessoas com quem nos relacionamos continuarem apaixonadas pelo lugar que vivem, continuarem achando que esse império, ou essa estrutura social na qual vivemos hoje, vai ser responsável em resolver os nossos problemas de criminalidade, violência, enfim. Enquanto você continuar defendendo os valores dessa instituição que foi construída ao leste do Éden, nada vai acontecer na sua vida. Você precisa fazer a escolha por algo novo. E esse é o caminho. Eu quero encerrar dizendo para você, basicamente, fazendo um convite para você, né? Óbvio. Você já sabe qual que é o convite. A igreja de Éfeso, a igreja de Timóteo, é uma igreja extraordinária. Tá legal? A igreja de Timóteo, ela foi diferente. Porque tinham pessoas que, apesar das suas convicções, elas estavam dispostas a ouvir. Sorocaba, vocês sabem que eu nasci lá. Isso foi há 35 anos atrás. Eu tinha 8 anos de idade, você faz a conta. Meu pai e minha mãe tinham no porão da igreja um curso de, tipo esses NA ou AA, sabe? Naquela época era só sobre álcool e fumo. E uma sexta-feira à noite, que era a reunião deles, chegou alguém desesperado nesse local. Uma senhora falando assim, eu estou com um problema. O problema é meu marido. O marido estava lá em cima, na rua, dentro do carro. Ela obrigou o marido a trazê-la até ali. Ela foi em busca de socorro, porque ela se sentia oprimida pelo vício do marido. Interessante nessa história, e resumindo bem essa história, depois que acabou a reunião, meu pai chamou ele e propôs algo para aquele senhor. Propôs amizade para aquele senhor. É impressionante como, quando o reino de Deus é estendido a quem está oprimido, isso transforma a vida das pessoas. E aquela pessoa foi transformada progressivamente ao longo dos dias, dos meses, dos anos. Hoje Sorocaba é uma igreja, uma cidade onde o adventismo é muito significativo. Talvez o percentual entre adventistas e o resto da população seja um dos mais baixos. Tem muito adventista na cidade. Por quê? Porque algumas pessoas viveram o reino de Deus de forma real. Estavam preocupados com quem estava ao redor deles. E esse Greg foi um desses caras, que uma vez que recebeu o presente de Deus, recebeu a graça de Deus, recebeu o livramento de Deus, o Greg estendeu isso a quem estava próximo dele. Enfim, você já entendeu, né? A gente precisa ser diferente da igreja de Éfeso, como comunidade. A gente precisa ser uma igreja diferente. Eu não sei o que te traz aqui, todo sábado pela manhã, não sei de onde você vem. Não sei quantos residem aqui na nossa região, mas uma coisa me perturba, todo sábado me perturba. E alguns que estão aqui sabem disso, porque eu comento com alguns que estão aqui sobre isso. Será que a gente precisa de um prédio como esse, na região do Paraíso, para você vir de lugares diferentes para cá, receber o alimento de Deus, ouvir a palavra de Deus e voltar para sua casa? Será que a gente precisa que esse prédio esteja aqui no Paraíso? Sabe quanto custa esse prédio aqui no Paraíso? Sabe quem banca isso? Somos nós, né? Todos nós. Será que se a gente vem de longe para cá só para se reunir, será que a gente não consegue encontrar um lugar mais barato do que esse bairro? A gente não consegue.
Porque se é só vir aqui para eu me alimentar, para eu buscar a Deus, para me consagrar, para minha família ser abençoada, se é só para isso que existe a igreja, então existe um problema. Porque não é isso que Paulo está propondo à igreja de Éfeso. Não é isso que Paulo está propondo às primeiras igrejas, às quais ele foi pastor. A Nova Semente já se mudou 4 vezes, esse é o 4º lugar que nós estamos como igreja. Se nós nos mudarmos uma 5ª vez, a pergunta é, quem mora aqui ao nosso redor vai sentir a nossa falta? Porque se isso não acontecer, tem algum problema. E esse problema não tem a ver com a instituição, com a parte física, esse problema tem a ver com os nossos motivos. O que me traz aqui? Sábado após sábado. Eu entendo que Deus me libertou, e eu quero estender essa libertação aos outros. Eu entendo que como eu sou oprimido, tem gente ali que é oprimida. Existe uma diferença entre quem está aqui dentro hoje e quem está lá fora. Uma básica diferença. Aqui existe esperança. Só isso. Nós temos os mesmos desafios que eles. Mas Deus olhou para uma igreja com desafios, para uma nação com desafios. E falou, vocês podem ser mediadores entre eles e eu. É isso que Deus deseja para a minha vida, é isso que Deus deseja para a sua vida. Você sabe que aqui a gente precisa de muita gente para trabalhar. Eu te convido a se envolver. Não porque a Nova Semente precisa, mas porque você vai encontrar na Nova Semente um lugar para você crescer nessa intercessão, nesse ministério, nesse sacerdócio proposto por Deus. Se unindo a uma gente santa que está espalhada por São Paulo, preocupados em mudar o mundo. Deus possa abençoar vocês. Fique de pé. Necessita mais de ti. Você acabou de cantar dizendo para Deus, renova-me, né? Essa é a ideia de transformação. A questão que você tem que pensar com você, se essa palavra que saiu da sua boca nesse momento
Não é só porque a gente escolheu essa música para cantar agora e você quis participar do louvor e acompanhar, ou se isso que você cantou é o grito do teu coração. Porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Você não tem nenhum compromisso comigo, você não tem que dar satisfações para mim sobre nada da sua vida. Mas a Deus você tem alguma coisa. E sabe o que é extraordinário na história que a gente acabou de estudar, ou na história que a gente está estudando nessa série, O Aprendiz, sobre a igreja de Éfeso, sobre a relação de Paulo com Timóteo? É que o livro do Apocalipse vai falar sobre a igreja de Éfeso. Uma igreja extraordinária. Uma igreja que não é condenada pela conduta de seus membros. Pelo contrário, é elogiada pela conduta de seus membros. Isso significa que as pessoas que estavam lá estavam dispostas a ouvir. Estavam dispostas a crescer. Estavam dispostas a uma relação diferente com Deus. E eu queria convidar você a abençoar quem está do lado de fora. Tem muita gente sofrendo. Eu não estou falando de assistencialismo. Estou falando de opressão. Tem muita gente sofrendo. Como eu sofro, como você sofre. Eu repito, você tem uma oportunidade na mão. Dizer a eles que existe esperança. Ser o representante de Deus na vida deles. Ou continuar apaixonado pelo leste do Éden. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado porque a gente está reunidos aqui nesse sábado, porque todo mundo que está aqui tem o desejo no coração de ter uma vida diferente. Senão não estaríamos aqui reunidos, não estaríamos aqui buscando a Ti, buscando o conhecimento e a comunhão contigo. Obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse local privilegiado de São Paulo. Senhor, ajuda a gente a mudar a nossa forma de pensar sobre o que é religião, mudar os nossos motivos que nos trazem aqui todos os sábados, mudar os nossos valores religiosos, de forma que a gente possa viver esse propósito Teu, esse propósito que Paulo viveu na vida dele, que Paulo instruiu Timóteo para que ensinasse a sua igreja a viver como uma nação santa, como um reino de sacerdotes, pessoas que estão se colocando entre aqueles que não têm esperança e Ti, mostrando para eles que existe esperança, que o sangue do Teu Filho Jesus foi derramado nesta terra e que está clamando por justiça e que essa justiça será feita, porque o Senhor é um Deus que sempre ouve o clamor. Senhor, por favor, a gente está cansado de viver nesse lugar, a gente se acostuma com a vida nesse mundo, se acostuma com a vida ao lado de fora do Éden, lá no leste. A gente acaba sendo definido pelo local que a gente vive. Então, Senhor, ajuda a gente a encontrar esse novo caminho que é Jesus Cristo. E que Ele possa ser o início de tudo de novo na nossa vida. O único caminho que nos leva de volta ao lar. Abençoa cada um que está aqui. A gente tem uma semana difícil pela frente, todos nós. Cuida de nós. Cuida das nossas atividades, dos nossos sonhos, da nossa família, das pessoas que amamos. É isso que eu te peço e agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Gente, obrigado pela tua presença. Na próxima semana, o último tema da série, O Aprendiz. Deus esteja com vocês.